Hello, students! Preparados para o Se Liga na Minha Dica? Essa aula é para você, meu querido aluno do 7º ano. Mas antes de começar, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Quero saber se você está gostando. Let's go! Pessoal, então a aula de hoje para o 7º ano fala sobre ditos populares, ou seja, os ditados populares e os provérbios. Lembrando que eles existem em quaisquer línguas, tá? Existem os provérbios chineses, provérbios ingleses, provérbios brasileiros. E o que seriam esses provérbios e ditados populares? Frases curtas, não são textos longos não, tá bom? Normalmente as mensagens são ditas de forma simples, são baseadas no senso comum, ou seja, naquilo que a maioria das pessoas acredita, naquilo que é vivenciado por elas, experimentado por elas. E o que esse texto tem como objetivo, né? O que aquelas frases têm como objetivo? Sugerir, aconselhar, ensinar, tá? Então, quando alguém fala assim, olha, isso aqui é um ditado popular. É popular porque é comum, é simples, é do povo, né? E ele mostra o quê? Ensinamentos, experiências para vocês, tá? Então, a atividade da apostila mostrava exemplos de ditados que existem na nossa língua e são comuns em outras, mas também deu exemplo de outros que são diferentes. Espero que isso ajude a vocês a começar a aula de agora. Vamos lá para nossa aprendizagem? Vamos lá para a 3ª semana? Let's go! Se liga na minha dica! Hello, students! Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais de língua inglesa e ver o que está para nós nessa 3ª semana de estudos online, ok? Como eu sempre digo, mas eu volto a repetir, essa aula não é só para os meus alunos, é para todos os alunos que precisem de conhecimento e precisem dessa ajuda que estão em casa, e não somente para o 7º ano, como descrito no início, mas para qualquer aluno que esteja em dificuldade, porque esse conteúdo ajuda muito as pessoas, tá bom? E como vocês viram no vídeo anterior, né, no início da nossa aula, eu expliquei o que seriam os provérbios e os ditos populares. E aqui eu vou explicar um pouco, que foi essa atividade que está aqui no computador que apareceu para vocês, tá bom? Na nossa telinha, tá? A picture is worth 1,000 words. O que acontece, pessoal? A picture is worth 1,000 words. O que acontece? Isso aqui é um dito popular. É como se fosse um provérbio, tá? Lembrando que os provérbios existem em todas as línguas, alguns são comuns em várias partes do mundo, então tem ditos populares que existem no português e existem no inglês. Claro que só vão escrever de formas diferentes, porque são línguas, né? Linguagens diferentes. Tem aqueles que tem uma referência a algo nosso, até eu vou dar um exemplo no final dessa aula, mas lá fora, né, em outro país, se diz de uma maneira diferente. Existem também provérbios e ditos que tem aqui e não tem fora e vice-versa, tá? Mas essa atividade do livro, primeira coisa, tá? Vamos procurar aqui nessa picture as palavras cognatas. Érica, você está batendo muito nessa tecla de palavra cognata? Tô sim, porque todas as apostilas do 6º ano ao ensino médio, eles estão sempre falando de palavras cognatas, falando de interpretação, então está sempre trazendo texto de diversos gêneros textuais, tanto que esse, né, é um quê? Um provérbio, um ditado popular, e feito através de quê? De linguagem verbal e não verbal. Mais uma vez explico para vocês. Linguagem verbal é a escrita, são as palavras, né? E já a linguagem não verbal são os sinais, as figuras, as imagens, tá? Vou ler a segunda frase para vocês. A primeira, que nem eu já disse, né? É um dito popular. A segunda é como se fosse uma explicação, tá? É um contexto, né? Esse dito popular foi inserido num contexto para mostrar por que é importante, em que ele nos ajuda e o que a gente deve entender, o que a gente deve inferir. O que é inferir? Descobrir, alcançar, entender, compreender, tá? Então aqui embaixo nessa picture está escrito assim: Your brain is 60,000 times more productive when processing visuals. Why not visualize your plans? Why not? Why not visualize your plans? Isso é para a gente o quê? Pensar, refletir, tá bom? Agora vamos tentar fazer o nosso trabalho aqui, né? Que nem eu já disse. Vamos procurar as palavras cognatas.
Será que tem? Será que não tem? Tem sim, tá? Primeira, picture. Parece o quê? Pintura. E logo se remete ao quê? Figura, imagem, tá? Outra, vamos ver. Outra aqui, productive. Lembra o quê? Produtivo, né? Processing, processo, processa. Visuals, visual, aquilo que você visualiza, né? Visualize, visualizar, né? Plans, plano, planejar. Lembrando, sempre observe e procure primeiramente as palavras cognatas, elas que te ajudarão a entender um pouco melhor o assunto que está sendo tratado, tá bom? Vamos ver o que mais. Tem palavras que se repetem? É a outra dica que sempre vem sendo dada para vocês. Se eu já achei as palavras cognatas, e nós já achamos, encontramos juntos, você daí do outro lado da telinha e eu aqui, sentadinha na minha cadeira, tá bom? Vamos ver agora se tem, além das palavras cognatas, palavras repetidas. Vamos lá. Tem a palavra repetida? Tem. Tem o a, né? Que no caso a gente pronuncia a. O a, ou a, né? Ele é o artigo indefinido em inglês. Lembrando que o artigo indefinido é aquele que não define, é aquele que não especifica o substantivo, né? Não demonstra qual é. Pode ser qualquer um ou qualquer uma. Então, a picture, uma figura, uma imagem. A thousand, 1.000, né? Uma milhar, né? Então, a pode significar um ou uma, tá? E é uma das palavras que se repetem. Vamos ver quem mais? Is. O verbo to be is no singular se repete bastante, tá? Ele aparece aqui 2 vezes. Então, se você sabe o que é verbo to be, você já consegue o quê? Economizar na hora de traduzir. Olha, eu já conheço essa palavrinha, o verbo to be, que eu aprendi lá no 6º ano. Significa ser ou estar. Então, é uma palavra que se repete, então já te ajuda a entender um pouco mais dessa aula de hoje, tá? E mais que se repete? Tem mais alguma palavra que se repete? Vamos ver. Tem a palavra your. Your quer dizer seu, sua, seus, suas, né? Então ela se repete também. Então, mais uma vez, são coisas que vocês aprenderam no 6º e 7º ano. Então, são palavras que, se repetindo, fica mais fácil de eu encontrar. Vamos ver o que mais que repete aqui pra mim. Tem numeral, tá? Então já ajuda. Tem o que mais, gente? Tem pergunta. Então, assim, são coisas que me ajudam a ver. Tem palavras fáceis. A palavra word é uma palavra fácil, né? Que significa o quê? Palavra. Uma palavra que eu já vi, né? É um vocábulo que eu já conheço. Então, sempre procure por isso. Palavras que se repetem, palavras cognatas, palavras que você já conhece. Primeiro, vamos traduzir para eu conseguir explicar um pouco mais o que seria essa aula de hoje. A picture is worth 1,000 words. Quer dizer que uma imagem, né, vale mais do que 1.000 palavras. Com certeza vocês já ouviram essa frase por aí, não é mesmo? Agora, e aí embaixo? O que está nos explicando? Lembra que eu falei que embaixo está contextualizando, está tentando nos explicar um pouco melhor sobre essa frase que a gente leu? Um outro detalhe. No início dessa aula, eu falei que esse texto envolvia linguagem verbal e não verbal. Então, observe sempre as figuras. As figuras são super importantes. Às vezes você, Érica, eu achei as palavras cognatas, achei as palavras repetidas, mas ainda estou um pouquinho confuso. Ainda não estou conseguindo entender. Então, observe a imagem. Aí, às vezes, a imagem vai te dar um sentido melhor, vai te dar uma instrução maior, tá bom? Vamos lá. Your brain. Brain, cérebro. Então, se refere o quê? A sua mente. Então, seu cérebro é o quê, tá? 60,000 times. 60,000. O número de conta, não precisa nem ser traduzido, não é palavra, é numeral, então 60 mil. 60 mil o quê? Times, vezes. Então, seu cérebro é 60.000 vezes more productive. More o quê? Mais, né? Ou seja, não é menos, é mais, tá? Mais o quê? A palavra cognata para nos ajudar. Mais produtivo,
Quando? Como? Por quê? Antes de traduzir, você já vai pensar. Quando? Como? Por quê? De que jeito? Pra quê? E tem a palavra when. When é quando. Então, o seu cérebro é 60 mil vezes mais produtivo quando processing visuals. Processa o quê? O visual. Processa os elementos que você pode ver, que você pode imaginar, que você consegue o quê? Pensar, né? Levar lá para sua mente, para sua cabecinha, tá bom? Aí pergunta, why not? O que seria? O not a gente já sabe. Not quer dizer não, não é mesmo? Why not? Por que não? Porque não o quê? Visualize. Visualizar, lembra que a gente já tinha traduzido, que era uma palavra cognata? Então, por que não visualizar? Visualizar o quê? Your plans, seus planos. Então, tudo que a gente consegue imaginar, visualizar mentalmente, nos ajuda a entender melhor. Então, essa explicação faz a gente ver que esse dito popular quer nos dizer o quê? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, ou seja, aquilo que você vê, né, seja através de um vídeo, através de uma imagem, uma foto, às vezes vai te fazer entender melhor, porque você vai visualizar, você vai imaginar, vai raciocinar, vai aguçar o seu cérebro, vai atiçar a sua mente, os seus neurônios, vai fazer, né, fazer você entender melhor, vai fazer você entender, aprender mais, melhor e assim gravar a informação. E existem várias formas de você aprender, de você interpretar uma coisa, né? Tanto é que existem estudos que mostram que uma pessoa às vezes aprende lendo, outras vendo uma figura, outras ouvindo alguém falar, e quando você ensina ou quando você repete, você grava mais, você entende mais. Então, esse dito popular era para nos mostrar isso. E é exatamente isso que está te perguntando na sua apostila, né? Qual que é a importância desse dito popular? O que esse dito popular te faz entender, te faz pensar? O que essa explicação gostaria de te dizer? Né? Então, isso é para te fazer o quê? A ver que quanto mais você observa esses detalhes, quanto mais você observa as imagens, mais você vai compreender, mais você vai entender. E lembra que no início dessa aula eu disse que existem vários tipos de dito popular e que alguns existem em todas as partes do mundo? Eu trouxe three examples for you. Trouxe 3 exemplos para você. Let's see? Vamos ver? Antes de ver, eu fiz o grammar point, tá? Algumas coisas eu até falei para vocês, tá? Que o your é seu, sua, seus e suas. Mais uma vez eu digo, olha que legal da língua inglesa. Uma palavrinha só e significa 4 coisas. Você tem que gravar uma vez só. Então, your, seu, sua, seus, suas. Time é uma palavrinha que você já viu muito. Sim, se refere ao tempo, momento. Mas se você ver essa palavrinha no plural, não quer dizer tempos, não. Quer dizer vezes. Seja as vezes que você já jogou bola, seja os 5 vezes 2, tá? Então, posso usar tanto na matemática para multiplicação, né? 2 times 2. 2 vezes 2. 4 times 4, 4 vezes 4. Ou falar assim, I play soccer 4 times a week. Eu jogo futebol 4 vezes por semana. Então, o times é para mostrar a repetição, a multiplicação, tá bom? A thousand é a mesma coisa que 1000. O a, mesmo sendo artigo, significa E o one, claro, one quer dizer Então, 1000 quer dizer que é 1 milhar. Se é 1 milhar, quer dizer que é 1000. Então, qualquer uma das formas que você gravar e escrever tá certo. Teacher, e se eu escrever sem o a ou o one? Vai ser só a palavra milhar. Ok? Não vai ser o número 1000, vai ser a palavra milhar, tá bom? O when. O when quer dizer quando, seja para perguntar, seja para responder, tá? Mas é uma das W8 questions, tá? É muito usado em perguntas, sim. O I, eu trouxe aqui, né? Olha que palavrinha fácil de lembrar a pronúncia, porque lembra muito o quê? O I, que é a nossa expressão de mineiro, né? Que eu sou mineira, por isso que eu tô dando ênfase a isso, tá, gente? Então, o why é o porquê separado, é o porquê da pergunta, tá? Então, no português, quando eu quero perguntar, eu uso porquê separado. Mas em inglês, eu uso a palavrinha
Why. Agora, no português, se eu quero responder, eu uso o porquê junto, né? Ou seja, que é o porquê que é numa palavrinha só. E no inglês eu respondo com because, né? Because, ou seja, essa palavra não apareceu naquele exercício, né? Na figura anterior, mas eu quis trazer para ensinar para vocês, para mostrar que o why é o porquê da pergunta e because é o porquê da resposta, tá bom? E novamente falei do is, lembrando que é o verb to be. Verb to be significa ser ou estar. Então, sempre que vocês avistarem o verb to be em qualquer frase, lembrem-se, ser ou estar, tá? E o is, lembra da dica que eu dou? Termina em S. S de singular. Então, is é o verbo to be que termina em S, por isso ele é usado sempre no singular, tá? Agora sim, vou mostrar para vocês os exemplos dos ditos que eu trouxe. Time is money, ou seja, tempo é dinheiro, tá? Muita gente em vários idiomas dizem isso por aí. Time is money, ou seja, tempo é dinheiro. A bird in the hand, ou seja, a bird. O que é um bird? Está até na figura aí. In the hand. Hand is this. Hand. Ou seja, a nossa mão. Bird. Lembra que eu falei? Observem as figuras. O que está in the hand? Um pássaro, muito bem. Ou seja, nós vimos o A agora. Há um pássaro onde? Na mão. A gente também viu a palavra worth, por isso que eu trouxe esse ditado popular pra gente, tá bom? Porque a gente já tinha visto algumas palavras dele. Is worth, ou seja, é mais valioso. To, number. Que number é esse? To, 2. In the bush. Ou seja, no nosso vocabulário seria, né? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, ok? Então, gente, aqui em inglês se escreve e é visto de uma maneira diferente, mas no português se refere a esse dito popular, que mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, tá? Ou seja, aproveite o que você tem, não desperdice. Em inglês, existe também uma expressão, que é essa que está escrita aí, ó. It's raining cats and dogs. Será que vocês sabem qual é essa expressão em português? Para nós, it's raining cats and dogs, né? A tradução seria, está chovendo, né? It is. Ah, Érica, it é ele ou ela, mas aqui o it está só acompanhando o verbo. Ele é um pronome neutro, então eu vou traduzir só como estar, né? Está o quê? Chovendo, raining, rain, chover, mas como tem ing, chovendo, né? Ou seja, está chovendo. O verbo to be, mais um verbo com ing, presente o quê? Contínuo, mostra uma ação contínua, não é está a chover, está chovendo. Está chovendo o quê? Cats and dogs. Ou seja, se está chovendo cats and dogs, quer dizer que é uma tempestade. A gente costuma dizer no Brasil que está chovendo o quê? Canivetes, tá? Então, é uma expressão que quer dizer que chove muito, que é uma tempestade, que é uma chuva às vezes perigosa, mas aqui a gente fala chovendo canivete e lá fala chovendo cães e gatos, né? Ou gatos e cachorros, independe, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Se liga na minha dica. Estou aqui dormindo e acabei perdendo o último vídeo do canal. Ai, será que a minha mamãe já terminou? Ai, vou continuar sonhando com Se Liga na Minha Dica. Pessoal, por favor, vai lá, assiste, deixa seu like, comenta, não deixem de se inscrever. Vou voltar a dormir, ok? Au, au. Ah.